Bom dia, alunos! Nossa aula de ciências hoje é a correção das atividades, página 21, 22 e 32. Então, abram seu livro didático, por favor, na página 21, peguem lápis e borracha e vamos dar início à nossa correção. Questão número 1. A imagem a seguir representam os órgãos isolados do sistema genital masculino, bem como a bexiga urinária e os uréteres, estruturas do sistema urinário. Analisando as estruturas, indique o nome correto das regiões indicadas. Então, aqui nós temos essa bolsa, grande, que é a bexiga urinária, ligada aos dois uréteres. Essas duas estruturas fazem parte do sistema urinário, como falou aí no texto. E as demais fazem parte do sistema genital masculino. Então, começando aqui, nós vamos começar aqui com essa setinha aqui, ó. Essa setinha indica os testículos, tá? Ele tem essa forma ovoide. Popularmente, algumas pessoas chamam eles de ovos, mas na verdade são testículos. Nos testículos vai acontecer a produção do espermatozoide. Em cima do testículo, aqui em marrom, essa camada marrom, essa dobra marrom clara aqui, ó, nós vamos ter os epidídimos, né? Os epidídimos são locais onde os espermatozoides que foram produzidos ficam aqui por um tempo para amadurecer, ou seja, para ganhar mobilidade, para fazer o alongamento da sua cauda, né? E ficar capaz de se locomover. Saindo dessa dobra do epidídimo, eu tenho dois canais, né? Aqui, esses canais aqui, ó. Esses canais, eles vão fazer o transporte do espermatozoide. Eles são chamados de ductos deferentes, tá? Esses canais, eles transportam o espermatozoide que vai passar aqui, ó, por essas glândulas, né? Que são chamadas de vesícula seminal. Na vesícula seminal, vai ter a secreção, né, do líquido seminal para formar o líquido onde o espermatozoide se locomove. Além da vesícula seminal, ele também passa pela próstata. A próstata também vai liberar líquido prostático, né, junto com a vesícula seminal para formar o líquido onde o espermatozoide ele vai se locomover, onde ele vai se nutrir, né? Então, esse líquido seminal junto com o espermatozoide, chama esperma ou sêmen, tá certo? Da vesícula seminal e da próstata aqui, o espermatozoide segue seu caminho até o pênis, aonde ele vai, né, ser ejaculado. Ele vai sair para entrar no corpo feminino, tá? Então, aqui no pênis, passando bem no meio aqui do pênis, nós temos a uretra, que não está apontada aqui nessa imagem, né? A uretra, ela vai fazer parte tanto do sistema genital, quanto do sistema urinário, porque a uretra, ela vai passar tanto a urina, quanto o sêmen, tá certo? Existe essa glândulazinha aqui, ó, chamada bulbo retal. Ó, aqui especificando ela, ó. As bulborretais, elas vão produzir uma substância que vai lubrificar a uretra durante a excitação sexual, protegendo os espermatozoides do contato dos resíduos da urina. A urina, ela é uma substância ácida. E o sêmen onde o espermatozoide está, ele não é ácido. Ele é mais pro básico. Então, quando o espermatozoide entra em contato com a urina, que é ácida, ele morre. Então, essa glândula bulborretal, ela libera uma secreção quando ocorre a excitação sexual, ela impede a urina de passar,
a urina não sai, então não tem risco da pessoa urinar na outra, né? Do homem urinar dentro da mulher, porque a urina vai ficar presa. A bulbo retal, ela produz uma substância que vai limpar essa uretra, né? Desse resíduo ácido da urina, né? Para que quando os espermatozoides passem por aqui, ele não morra. Ok, pessoal? Questão 2. Além de produzir e amadurecer os gametas femininos, os ovócitos secundários, o sistema genital da mulher tem mais uma função especial, a gestação. Sobre esse sistema, relacione as colunas. Então, na coluna 1, eu tenho vagina, 2, útero, 3, tubo uterina, 4, ovário, 5, pudendo feminino. E aqui eu tenho as especificações, local onde ocorre a fecundação. Muitas pessoas acreditam, deixa eu baixar aqui para a gente ver o útero. Muitas pessoas acreditam que a fecundação ela acontece no útero, que o ovócito fica aqui esperando. Isso não é verdade. Então, o ovócito está armazenado aqui, ó, nos ovários, tá? Eu tenho um ovário, 2 ovários. Cada mês, um desses ovários vai liberar um ovócito. Quando esse ovócito é liberado, ele vem para cá. E ele fica aqui nos dias que a mulher fica fértil, tá certo? E ele vai caminhando devagarzinho aqui, ó. Vai levar vários dias para ele caminhar aqui até chegar no útero. Ou às vezes ele nem chega no útero, ele é degradado antes. Então, esse ovócito, ele vai ser fecundado aqui, ó, nas tubas uterinas, tá? A formação da mórula também acontece nas tubas uterinas. Só quando essa mórula está bem formada, quando ela já saiu do estado de mórula, que ela já está em desenvolvimento, que ela entra no útero para fazer a nidação, que é a fixação. Tudo bem? Então, sempre quando a gente falar em local de fecundação, ou seja, onde que o ovócito encontra com o espermatozoide, tuba uterina. Certo? Então, local onde ocorre a fecundação, 3, tuba uterina. Canal por onde sai o fluxo menstrual e o bebê, quando a gente estiver falando do parto normal, né? Do parto natural. Então, isso aí, esse local, esse canal é a vagina, tá? Então, o fluxo menstrual sai pela vagina e o bebê também, quando a mulher tem um parto natural ou normal. Região externa do sistema genital da mulher. Então, é a região desse sistema genital que ele pode ser visível. Essa região é o pudendo feminino, né? São os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris e a abertura da vagina. Órgão que elimina sua camada superficial, dando origem ao fluxo menstrual. É o útero. Quando a mulher não tem relação sexual e o ovócito não é fecundado, esse útero que foi preparado com a camada externa de células para fazer a anidação, essa camada perde a sua função. Então, esse útero é limpo. É como se tivesse a limpeza. E aí, quando ocorre essa limpeza desse excesso de células superficiais, eu tenho fluxo menstrual, eu tenho a menstruação. É uma camada de células bastante irrigadas, por isso que sai sangue junto, tá bom? Local de produção e amadurecimento dos ovócitos. Então, esse local são os ovários, que estão em dupla aqui, ó. Um direito e um esquerdo, tá? Geralmente, a cada mês, cada um libera. Se esse mesmo meu ovário esquerdo liberou um ovócito, no mês que vem o direito. Quando eu tenho gêmeos dizigóticos, geralmente ocorre essa liberação ao mesmo tempo nos 2 ovários, tá? Ao mesmo tempo assim, pode ter horas diferentes, até um dia de diferença aí. Certo, pessoal? 3. A imagem a seguir é a ilustração artística dos órgãos internos do sistema genital da mulher. Analise-a e responda às questões. Então, aqui, agora sim, vamos falar dessa estrutura, né?
Explique o que são as tubas uterinas e qual a relação delas com o processo de fecundação. Identifique-as na ilustração. Então, nós vamos fazer isso. São duas tubas, a gente faz essa seta e coloca o nome, tá? Então, as tubas uterinas, elas vão ser a comunicação entre os ovários e o útero. Nos ovários, eu vou ter a produção dos ovócitos. No útero, o local onde esse ovócito vai fixar quando ele for fecundado. Então, essa tuba uterina faz essa comunicação, faz essa ligação, tá certo? E a fecundação, ou seja, o encontro do gameta masculino com o feminino, vai acontecer nas tubas uterinas. Sempre vai acontecer nas tubas uterinas. Sempre vai acontecer nas tubas uterinas. Não tem outra opção, tá certo? B. Descreva o útero e cite duas funções. Identifique-o na ilustração. Então, aqui na ilustração, né, o útero é essa parte arredondada aqui, ó, mais circular, tá certo? Aqui nós temos a vagina, a parte interna da vagina, né? Então, como que o útero é descrito? Na literatura, ele é comparado a uma pera, só que de cabeça para baixo, né? Com a parte mais larguinha para cima aqui, ó. Então, eles chamam ele de pera invertida, tá? Função do útero: alojar o embrião e o feto durante a gestação. Então, essa é a função do útero, tá certo? Ser preparado, formar essas camadas celulares que vai fazer a fixação do embrião e permitir o desenvolvimento do feto, né, durante a gestação, tá certo? C. Quais são as funções dos ovários? Indique na ilustração onde estão localizados. Então, aqui estão os ovários, né, que também são dois. Duas tubas uterinas, dois ovários, um útero e uma vagina, tá certo? Então, função do ovário: ele vai proteger, aliás, ele vai produzir e amadurecer os ovócitos, que são os gametas femininos. Então, ele tá aqui, ó, com todos os gametas femininos que a mulher vai ter a vida inteira. Cada mês, ele amadurece um ovócito e libera esse ovócito para a tuba uterina, tá certo? Se não tiver essa liberação do ovócito, a mulher ela não tem a capacidade de se reproduzir, tá certo? Questão 4. O corpo da mulher se prepara todos os meses para a gravidez. Se a fecundação não ocorrer, o corpo se prepara novamente e reinicia um ciclo conhecido como ciclo menstrual. Na espécie humana, esse ciclo se apresenta dividido em algumas fases. Quais são as duas principais fases do ciclo menstrual? Então, a principal fase que a gente mais percebe é a ovulação e a menstruação. Então, na ovulação, algumas mulheres, por exemplo, têm até o aumento da temperatura corpórea por causa dessa ovulação. E a menstruação a gente percebe por causa do sangramento, né? B. Em qual fase geralmente ocorre a fecundação? Bom, ocorre na ovulação, nos dias que podem anteceder essa ovulação, no dia da ovulação propriamente dito e alguns dias depois, tá certo? Então, alguns estudiosos colocam que esse período fértil da mulher ele pode variar de 5 a 7 dias. Tem alguns espermatozoides que conseguem sobreviver no organismo até de 2 a 3 dias. Se ele sobrevive de 2 a 3 dias, fora o período da ovulação, que é o dia mais fértil da mulher, né? Então, nós vamos ter aí de 5 a 7 dias para ocorrer esse período fértil, tá? Para a mulher conseguir engravidar. Alguns estudos falam que o espermatozoide que carrega o cromossomo Y, que define o sexo masculino, ele é mais rápido do que o espermatozoide que tem o cromossomo X. Só que o espermatozoide do cromossomo X,
ele consegue sobreviver mais tempo no corpo da mulher. Então, se a mulher vai ter relação hoje e ela ovulou hoje, é mais fácil ela engravidar de um menino, porque o espermatozoide que carrega o cromossomo X, ele é mais rápido. Mas, se ela ovulou hoje e ela só vai tentar engravidar daqui 2 dias, por exemplo, ela só vai ter relação sexual amanhã ou depois de amanhã, é mais fácil ela engravidar de uma menina, porque provavelmente os espermatozoides que carregavam o cromossomo X já morreram no corpo dela. E os que carregam o cromossomo X, eles conseguem sobreviver mais tempo dentro do corpo da mulher, tá? Então, isso são estudos científicos, viu, gente? C. No caso de ocorrer a fecundação, que sinal do ciclo menstrual demonstra que a mulher não está grávida? A ausência do sangramento, né? Porque se ocorreu a fecundação, ocorreu também a nidação. Quando ocorre a nidação, o que acontece? Não vai ter a descamação natural do endométrio, que é essa camada de células que foi produzida. Então, não vai ter alteração hormonal. É a falta da nidação que altera os hormônios e aí ocorre a destruição do endométrio, daquela camada de células. E aí a mulher menstrua. Se teve a nidação, o feto não vai ocorrer a menstruação. Então, é a ausência desse sangramento, tá? 5. O que é tensão pré-menstrual e o que a ocasiona? Bom, tensão pré-menstrual, também chamada de TPM, né? Acontece, não em todas as mulheres, mas acontece em muitas, e é uma sintomatologia que elas vão sentir alguns dias antes da menstruação, até ali o primeiro dia da menstruação, tá certo? Que sintomas são esses? A pessoa fica irritada, sente dores nas mamas, tem dor de cabeça, pode ficar mais nervosa, mais agressiva, né? Pode ficar mais sensível, mais chorosa, e assim vai. Alguns meses isso pode ser muito intenso, no outro mês pode ser menos intenso. Isso vai depender de cada mulher. E o que ocasiona essa TPM? Ela é ocasionada pela mudança da concentração dos hormônios, né? Do estrogênio e da progesterona. Então, esses hormônios, eles estão lá em alta na corrente sanguínea da mulher para fazer a formação do endométrio, a manutenção daquela camada para ocorrer a nidação. Quando essa nidação não ocorre, estrogênio e progesterona, eles reduzem, né, na corrente sanguínea, a produção deles cai. Quando eles ficam pouco nessa corrente sanguínea, ela tem toda essa sintomatologia que eu falei aí, tá? E aí ocorre a descamação do endométrio, aquele conjunto de células que era onde ia ocorrer a nidação. Então, a queda de estrogênio e progesterona é o que faz com que ocorra a menstruação e a TPM, certo? 6. A incidência natural de gestação múltipla, ou seja, de gêmeos, é de 1 para cada 90 gestações. E é ainda menor, considerando que os gêmeos sejam monozigóticos. Casos de nascimento de mais de 2 bebês idênticos são muito raros. No entanto, na história da medicina, há registro de até quíntuplos idênticos, sendo o caso mais famoso o das irmãs John, nascidas em 1934. Considerando o exemplo apresentado, indique como ocorreu a formação dessas gêmeas monozigóticas. Então, para ocorrer a formação de gêmeos, a gente tem que ir lá do começo. Então, tem que ter o encontro do espermatozoide e do ovócito, né? Então, esse ovócito ele tem que ser fecundado pelo espermatozoide. Um ovócito, um espermatozoide, tá certo? Forma um zigoto. Quando esse zigoto começa a sofrer divisões,
ele vai formar, ao invés de um embrião, ele forma 5 embriões, como é o caso aqui das irmãs, as quíntuplas, né? Então, vai originar 5 embriões com o mesmo material genético, a mesma carga genética daquele ovócito e daquele espermatozoide. Por isso que todos esses embriões eles vão, né, se desenvolver, vão formar fetos, quando nascer vão ser bebês que vão ser geneticamente idênticos, ok? 7. A sexualidade faz parte da nossa vida. Isso significa que valores e atitudes também devem estar presentes em nossa sexualidade. Observe a seguir alguns valores e atitudes que fazem parte da nossa vida e pense sobre o significado e a importância de cada um na sexualidade humana. Então, autoestima. Essa é uma questão bem pessoal, né? Então, autoestima. A autoestima é quando a gente se sente bem, quando a gente se olha no espelho, gosta, quando a gente se cuida. Isso é ter autoestima, né? Respeito. Quando você respeita a opinião do outro, quando você respeita o não do outro, quando você respeita o corpo do outro, quando você respeita a pessoa como um todo. E amor. Dificilmente nas relações humanas elas não vão acontecer, né, sem o amor. A pessoa ela quer encontrar o amor da vida dela. Então, que outros valores você incluiria nesta lista? Bom, é de novo bem pessoal. Então, a gente pode colocar aí os valores da família, né? Os valores religiosos, os valores culturais. Por exemplo, tem pessoas que têm uma religião e procuram um companheiro para ter amor, respeito, aumentar a sua autoestima, formar a sua família dentro daquela mesma religião, né? Para que não haja choque de religião dentro da família e isso não cause um atrito. A mesma coisa com o tipo de cultura. Um árabe quer casar com uma mulher árabe porque eles vão ter a mesma cultura e vão conseguir criar o filho ali naquela mesma cultura. Então, são os valores que a gente vai aprendendo com a nossa família, que são bons e que a gente quer manter. Tá certo?